Grande Verdade, política. Aconteceu ontem no programa, no ótimo programa Conversa com Bial, a gente sempre recomenda aqui. E ontem o Sérgio Moro estava lá. Sérgio Moro, que agora, ele confirmou inclusive no programa que ele é sim pré-candidato à presidência da República. E ele respondeu a uma pergunta muito importante, e nós inclusive falamos sobre isso aqui na semana passada, que foi sobre a economia. Quem é que vai acompanhar o Moro nessa pasta, nessa área? Já que a gente sabe que o Moro não é economista. E aí ele falou que está se aconselhando com o economista Afonso Celso Pastore. Marcelo Rego, você que é o jornalista almanaque deste programa, quem é Afonso Celso Pastore? Aldre Afonso Celso Pastore é um dos nomes mais respeitados, cara, aqui na nossa economia. Ele é doutor em economia, tem 83 anos, foi presidente do Banco Central de 1983 a 1985, foi o principal articulador da renegociação da dívida externa também. E detalhe, a credibilidade do Pastore é tão grande que ele influenciou, inclusive, os fundadores do Plano Real. Agora, ele já deu ali a entender que ele não vai ocupar um cargo no Ministério da Economia, não. Ele vai assessorar o Sérgio Moro. Ele deixou bem claro o seguinte em uma entrevista que ele deu à Raquel Landim, da CNN. Vou abrir aspas para ele aqui. O Sérgio Moro quer discutir a economia. É simples, fecha aspas para ele. Até porque ele já tem 83 anos, mas é um nome muito importante, muito adepto à responsabilidade fiscal. Então eu acho que o Sérgio Moro conquistou aí um nome de peso, mas um baita nome de peso. É um nome respeitadíssimo, né, Bisotto? O Afonso Celso Pastore. É curioso que a gente entrevistou aqui na semana passada o Luiz Felipe Dávila, que é o pré-candidato à presidência do Partido Novo, e ele também disse que está se aconselhando com o Pastore. Dentre outros nomes, dentre outros economistas, ele citou o nome do Pastore. Ele tem uma grande vantagem sobre o Paulo Guedes, por exemplo, porque o Paulo Guedes chegou no governo Bolsonaro, ele virou postinho Ipiranga na campanha, mas ele chegou no governo Bolsonaro sem nenhuma experiência de gestão pública, de Estado, de governo. O Pastore está na vida pública desde os anos 60, ele foi secretário da Fazenda em São Paulo, ele participou da delegação no FMI para renegociar a dívida, e nessa questão do real, um dos grandes entraves dos planos anteriores para terem dado certo era um negócio chamado balança de pagamentos, a questão fiscal, que é um problema hoje, e que é a grande especialidade do Pastore. Então, é uma aquisição de peso, sim. Agora, não dá para deixar de registrar que o Pastore está meio fora de jogo faz algum tempo, até pela idade. Ele não participa aí da formulação da política nacional, pelo menos desde os anos 90. Mas não dá para a gente deixar de respeitar um cara que influenciou os fundadores do Real e que conversa com eles até hoje. Eles interagem na Casa das Garças, seguem conversando sobre a economia brasileira. Grande aquisição para Sérgio Moro. Eu não sei se dá para chamar de aquisição. Vou dar a minha impressão assistindo a entrevista ontem. E pareceu mais uma conversa, assim, de um papo de vendedor, assim. O Sérgio Moro, quando sacou o nome do Pastore, ele tem uma estratégia. Ele citou um nome que é indiscutível, não dá para refutar, né? O currículo, as qualidades do Pastore. Então ele mandou na lata. Vou citar um nome só, se me permite, só vou falar um. Peço desculpas, mas só vou citar um nome. Ele falou, ele fez várias ressalvas, aí soltou o nome do Pastore. Me pareceu um pouco estratégico. E aí, somando com a informação que eu disse antes aqui, o Dávila também está conversando, também conversou com o Pastore. O que me parece é que não é que o Pastore vai fazer parte de uma futura equipe econômica de um eventual governo Moro. Ele é um economista brasileiro, preocupado com a situação do país, um grande nome, um cara que já fez de tudo, já está com a vida feita, já tem uma idade avançada. Bom, deixa eu ver, quem quiser minha contribuição, vem aí que eu ajudo. Então ele conversou com o Moro, mas ele também conversou com o Dávila. Ele deve estar conversando com todo mundo que vai lá pedir um conselho, pedir uma ajuda. A real deve ser essa. O Lula procurar, provavelmente vai ouvir até o Lula. Até o Lula. Enfim, ele não vai se negar a ajudar, né? Enfim, mas o Moro soltou essa lá. Eu tô conversando com o Pastore, mas não me pareceu que o Pastore vá fazer parte da equipe do Moro, como você falou aí. Oi, pode falar. O nome do Pastore caiu muito bem no Congresso, viu? É aquele que a gente tinha discutido no programa, daquela preocupação com relação à economia, e o nome realmente do Pastore está aí
conversando com o Sérgio Moro, dando diretrizes econômicas ao Sérgio Moro, já soou algo muito, muito bem no Congresso. Mostra que o caminho escolhido pelo Sérgio Moro é um caminho que agrada ao mercado, aos liberais. É bom, é bom. Até porque eles tiveram uma experiência muito negativa agora com o Paulo Guedes, que tem o Paulo Guedes, e aí o resto da equipe, você tem, por exemplo, o Adolfo Saxida, que nunca foi um grande player do mercado, que nunca foi um formulador política. Todos os nomes que estão ali, tinha um Mansueto no começo do governo, que acabou saindo e que dava alguma credibilidade. Depois que o Mansueto saiu, você não tem mais grandes nomes. O que o Moro me parece querer, ao citar o Pastor, é dar uma expectativa do seguinte: bom, só vai vir nome mainstream. Só vai vir. Se é com o Pastor a conversa, o Pastor daqui a pouco vai indicar alguém, até porque pela idade avançada ele não tem mais pique para tocar um dia a dia de campanha, de governo, do que for. Mas virão nomes do primeiro escalão dos economistas brasileiros, não desse segundo time, não dessa série B que o Paulo Guedes acabou levando para o governo Bolsonaro. O Moro falou mais, né? Ele falou também sobre o Lula. Vamos ver o que o Sérgio Moro disse ontem no programa Conversa com Bial a respeito do Lula. Solta aí, Leandro. Primeiro eu quero dizer assim, eu nunca tive uma questão pessoal com o ex-presidente Lula. Eu fiz o meu papel como juiz, aplicando a lei. O que nós vimos foi que durante o governo do ex-presidente, nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história. Mensalão, que não foi julgado por mim, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, liderado, né, por um grande magistrado brasileiro, que é o Joaquim Barbosa. Um esquema de compra de voto para apoiar o governo federal. E quem era o presidente da época? Depois, nós tivemos esse caso revelado pela Operação Lava Jato, do Petrolão, como alguns dizem, em que a Petrobras ela foi dia e noite saqueada. E isso não é um mito, não é uma ficção. Isso tem as provas nos processos. Considerando aqui o que foi julgado, e não só por mim, se tenta colocar, foi o Moro que fez isso. Não, eu tenho um papel nisso. Eu fui juiz de primeira instância. Minhas decisões, todas, quase a absoluta maioria, inclusive as condenações em relação ao ex-presidente, foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3 desembargadores. Depois, o Superior Tribunal de Justiça, Tribunal em Brasília, mais 5 ministros. Agora, houve mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, feriu algumas decisões que, infelizmente, e isso não autoriza qualquer ataque pessoal a ministros ou à instituição, mas que enfraqueceram o combate à corrupção, como o fim da prisão após a condenação em segunda instância, a transferência de casos de corrupção da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral, mas que não mudam, não há uma absolvição de mérito, não é uma decisão do Supremo dizer essas pessoas são inocentes. E as pessoas acabam tendo aquela percepção, mas espera aí, não existe justiça? Nós não saímos às ruas aos milhões para protestar contra a corrupção? Então a verdade é uma só, Mensalão e Petrolão. E agora, rachadinha. Tem uma coisa muito errada no que ele falou. O quê? Tem um negócio que me incomoda muito no juiz Sérgio Moro, esse espírito dele de justiçamento e essa inversão de ônus que me parece levar para a barbárie, de que eu tenho que provar que sou inocente, não é a justiça que tem que provar que eu sou culpado. O STF disse, ao anular os processos, que sim, todas as pessoas que tiveram processos anulados, isso inclui Lula, eram inocentes. Ele pode discordar, ele pode argumentar, mas o STF já disse isso de maneira muito clara. E me incomoda muito esse espírito inquisitório em que as pessoas têm que provar. Isso deveria ter morrido, ao menos, na época da Santa Inquisição, em que pegavam lá uma mulher na comunidade, diziam que ela era bruxa e ela tinha que provar que não era bruxa, não eram os outros que acusavam. Achei que isso tinha ficado na Idade Média. E o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro do presidente Bolsonaro, agora político, parece querer ainda alimentar esse espírito inquisidor, esse espírito de perseguição, e isso não me parece saudável nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Não gosto e acho que não contribui, inclusive, para o bom debate público. Eu vou acompanhar o eminente relator aí, Visoto, certíssimo, cara. Isso sempre me assustou muito.
Essa coisa de, sabe, vamos fazer justiça a todo custo, vamos atropelar o devido processo legal, vamos prender rapidamente, não vamos respeitar os prazos e tudo mais. Evidente que eu sei que o Brasil também é um país onde essa demora de se julgar os processos beneficia os poderosos. Porque quando é um pobre, coitado que é preso, rapidamente ele vai para a cadeia e lá ele fica, porque ele não tem uma boa defesa, ele não vai ter a série de recursos que o Brasil oferece, tal. Mas já que isso está posto na Constituição, já que está posto no processo penal, no devido processo penal, então isso tem que ser respeitado. Não cabe a um juiz achar que ele pode atropelar tudo, porque simplesmente ele viu ali crime e quer prender e pronto. Não é assim que as coisas funcionam. Sempre me preocupou bastante na personalidade do juiz Sérgio Moro, o que também me levanta outra questão. Como seria ele como presidente também? Pessoas estão incendiadas pelos comentários de vocês aqui no nosso chat, nas redes sociais do programa, comentando aqui. Como vocês falam que o Lula é inocente? Eu falo isso do ponto de vista legal, não fui eu que falei. Foi o Supremo Tribunal Federal, não é uma questão de opinião. Do ponto de vista legal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. O processo Aliás, não voltou? O Sérgio Moro mencionou, ele menciona ali o mensalão. No mensalão, o STF também julgou o ex-presidente Lula. O Joaquim Barbosa também julgou, e quem pediu a exclusão do Lula daquele processo foi Joaquim Barbosa, que disse que o ex-presidente Lula não tinha nada a ver com o processo. Está lá, vocês podem ler, tem o voto do relator, o Joaquim Barbosa era o relator da ação. Então, você pode achar o que você quiser do Lula, eu acho muitas coisas, eu acho que ele teve uma decisão trágica ao escolher Dilma Rousseff como sua sucessora, eu acho que ele tomou atitudes nos 2 últimos anos de governo que comprometeram a economia brasileira e Dilma pagou por isso depois, inclusive com recessão. Eu tenho inúmeras críticas, ele nomeou corruptos para o governo dele, sim, ele fez acordos de conchavo, sim, ele deixou correr um monte de coisa no governo dele, sim. Eu penso tudo isso e com detalhe, eu nunca votei no Lula e nem pretendo votar o ano que vem. Nem pretendo votar. Agora, eu não vou rasgar o processo legal porque o Lula tem uma multidão para defender ele lá, para ficar embaixo da cela dele dizendo bom dia e boa noite, Lula. Ele tem um batalhão de advogados para pensar em estratégias judiciais e conseguir escapar. Eu não tenho. Quando eu pegar um juiz justiceiro desse na minha frente, não vai ter ninguém dizendo bom dia, bisoto, na frente da cadeia em que eu estiver. Não vai ter batalhão de advogado me defendendo. Não vai ter o maior partido do país para me defender. E as pessoas não pensam nisso. Esse espírito de justiçamento é muito ruim. E eu entendo o cidadão pensar isso. A vida no Brasil é muito mundo cão. É muito programa do Datena. Mas eu quero um país civilizado. Eu não quero esse país para o meu filho. Eu tenho um filho de 7 anos. Eu não quero a lei da selva para o meu filho. Muito bom, Bisotto. No meu entendimento de leigo, quando o processo volta atrás, você tem razão. Tecnicamente, o Lula volta a ser inocente. Você tem toda a razão. Mas não significa que as provas tenham sido anuladas, que todo o inquérito tenha sido invalidado. Tem lá ainda. A coisa voltou atrás, mas tem que andar de novo, mas enfim. Leva tempo e provavelmente não vai dar no mesmo resultado que deu quando o Sérgio Moro estava à frente dessa história. A grande verdade.